Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do professor Walter Lobato para eu compor seleta mesa. E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. O nosso painel é sobre processo judicial. Eu vou fazendo alguns comentários após as palestras e vamos iniciar com a palestra do professor Fábio Grilo sobre liquidação antecipada de garantias em execução fiscal, limites da Fazenda Pública. Bom, boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite da ABRADET para estar aqui mais uma vez em Belo Horizonte. Cumprimento aqui os meus companheiros de bancada, na pessoa da presidente do trabalho, doutora Maria Juliana. E vou direto ao ponto, porque eu sei que o tempo aqui é muito curto, cumprimentando, obviamente, a organização do Congresso na pessoa do Dr. Walter Lobato. Bom, conversar sobre assuntos relacionados à execução fiscal e a processo judicial aqui no Brasil, a gente daria para falar até a hora de começar o nosso coquetel. Mas esse tema, quando ele foi a mim designado, eu fiquei muito contente, né, porque nós, não só como acadêmicos, a gente se preocupa muito hoje em buscar soluções que viabilizem o processo de execução fiscal e, na verdade, na prática, principalmente na advocacia tributária, o que nós vivenciamos são dificuldades, né, são cada vez mais complexidades a serem enfrentadas, né? Essa vai ser a mensagem, inclusive a mensagem final dessas considerações que vou fazer. Então, o contexto, enfim, para balizar aqui esses nossos comentários, é justamente com relação à possibilidade de nós termos, no âmbito da discussão em curso do processo de execução fiscal, enfim, dos embargos, a possibilidade da liquidação antecipada da respectiva garantia, principalmente quando essas garantias fossem, como num regime anterior, só vinculadas a uma carta de fiança, ou, desde 2014 para cá, também levando em consideração os inovadores seguros-garantia, né, as apólices de seguro-garantia. Então, isso é possível ou não é possível? Na prática, o que nós vemos? Nós vemos a possibilidade de que seja o contribuinte obrigado a realizar o depósito judicial em substituição à garantia, ou que a seguradora venha a ser notificada no âmbito do processo e crie um problema grande para a respectiva contratante, para a executada. Enfim, isso vem sendo divulgado, teve uma matéria muito interessante no jornal Valor Econômico de 5 de agosto, agora, bem recente, em que foi noticiado esse projeto Garantia da Fazenda Nacional. Já faço aqui um habeas corpus. Não vou falar mal da Fazenda Nacional, nem da advocacia pública. Eu sou conselheiro da Ordem, lá no Paraná, tenho vários amigos, respeitos os advogados públicos, mas essa estratégia, logicamente, ela está balizada com finalidade simplesmente de se arrecadar, tá? Ou seja, vários dos direitos do executado e condições do processo estão sendo superados. Mas o que nós temos lá, do ponto de vista da Fazenda Nacional? As questões em que, supostamente, o fisco tem jurisprudência favorável. Quando o fisco tem jurisprudência favorável, no dizer da Procuradoria? Quando você tem decisões das cortes superiores, sem dizer se essas decisões já têm súmula vinculante, repercussão geral, enfim, situações que deem um quadro de definitividade, ou até mesmo a decisão favorável no primeiro grau, que me parece bastante prematuro. Alguns dados que são relevantes e que demonstram a viabilidade dessas garantias. 100 bilhões nas estimativas da Fazenda Nacional com a utilização de seguro-garantia e, logicamente, que 55% desse estoque concentrado em São Paulo, tá? Então, dado esse contexto, qual o regime jurídico aqui que para nós é relevante, né? Do que nós vamos tratar aqui em relação às 6 soluções que vamos apresentar ao final? Nós temos que, obviamente, contextualizar a Lei de Execuções Fiscais com a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e as regras que se aplicam, por exemplo, essa circular SUSEP,
a conhecida circular SUSEP 477, que vai impor as condições aos seguros garantia, às apólices de seguro garantia, prazo determinado, contraprestações que o segurado tem que observar, previsão de cláusula renovatória, enfim, as condições formais e materiais. E as portarias da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, que na medida em que esses instrumentos, tanto a carta de fiança quanto o seguro-garantia foram sendo utilizados, vieram a normatizar e balizar as condições para a sua utilização. Então, vamos lá, do ponto de vista aqui do direito positivo. Lógico que nós vemos lá no preâmbulo, como um princípio geral na Lei de Execuções Fiscais, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Isso é relevante, vamos ver aqui mais adiante, porque várias regras do CPC estão sendo colhidas e, ao mesmo tempo, ignoradas. Mas o cerne da discussão no âmbito da Lei de Execuções Fiscais vem aí digamos assim, da isonomia em relação a essas garantias. Carta de fiança, seguro-garantia e o próprio depósito judicial. Com o advento da Lei 13.043 de 2014, que inseriu nesse inciso 2 do artigo 9º o seguro-garantia, não há dúvida com relação à paridade desses instrumentos. Existem outras indicações, vejamos, por exemplo, que a prova do depósito ela é equivalente à do seguro-garantia e da fiança bancária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º, a própria eficácia nesse parágrafo 3º em relação aos 3 institutos também é confirmada, né? E aqui um segundo aspecto bastante relevante, que me parece que é onde o problema começa a nascer, onde você tem um direito do contribuinte, nesse artigo 15, de solicitar a substituição, não importa o motivo, desde que eu faça de maneira fundamentada, tá? Por exemplo, substituir a penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, pode exigir a venda de um ativo, uma reestruturação societária, a necessidade de recursos para um investimento, enfim, situações que muitas vezes são alheias ao processo, mas que, de maneira fundamentada, justificariam esse pedido. E a Fazenda Pública, logicamente, a possibilidade da substituição dos bens penhorados por outros, né, independente da ordem legal do artigo 11, que cá entre nós, o Judiciário já praticamente não observa essa ordem legal. Se você faz a indicação ao início do processo desse tipo de garantia e o fisco não aceita, o pedido, a recusa já vem acompanhada de um pedido, geralmente, de penhora online nas contas das empresas. Também é relevante, do ponto de vista do tratamento igualitário na legislação, o próprio termo inicial da oposição dos embargos, né? Ou da data que você faz o depósito, ou da juntada da comprovação desses instrumentos ao processo judicial. Aqui um aspecto bastante relevante, que é a condição do trânsito em julgado para o aproveitamento do depósito em função da liquidação dessa garantia. Me parece também que, junto com o artigo 9º e com o artigo 15 da Lei de Execuções Fiscais, esse parágrafo 2º do artigo 32 coloca os limites mais objetivos que a gente consegue identificar do ponto de vista, inclusive, jurisprudencial. Ou seja, você, por mais que faça a liquidação antecipada, não vai ter condições de se aproveitar, em tese, desse depósito judicial, porque ele estaria condicionado para o seu levantamento, no caso, para a conversão em renda em favor do fisco, ao respectivo trânsito em julgado dos embargos. Aí vamos para o CPC. Olha, me parece que você dá uma possibilidade para o fisco em detrimento do contribuinte, já fere aqui o tratamento paritário, que não só o princípio da isonomia na Constituição impõe, mas o próprio princípio da igualdade das partes no âmbito do processo, aí no artigo 7º do CPC, impõe. Né? E, lógico, aqui eu refletia muito em cima da jurisprudência, que nós vamos ver aqui ao final, puxa, em cima do que a gente via desde o artigo 620 do Código de Processo Civil, sempre alegando, olha, a dificuldade para justificar a apresentação desse tipo de garantia no âmbito do processo
de execução, para que a execução se fizesse do modo menos gravoso, né, menos agressivo ao patrimônio, aos interesses do executado. Isso eu costumo dizer é uma perfumaria jurídica. Né? Dificilmente você vai ver no âmbito tanto do regime anterior do 620 do Código 73, quanto nesse do artigo 805, uma aplicação objetiva, se não um argumento colateral para imposição de limites aqui ao fisco. Tá? E aqui também, destacando, tal como a Lei de Execuções Fiscais faz, né, que esse artigo 835, parágrafo 2º, confirma a igualdade desses instrumentos, né, dizendo que, para fins de substituição da penhora, devem ser equiparados ao dinheiro e a fiança bancária e o seguro-garantia, desde que observadas condições, inclusive um valor de 30% superior ao valor executado. Esse é, inclusive, um dos principais pontos que vem sendo aplicado numa jurisprudência já pacificada no âmbito trabalhista, né? O Tribunal Superior do Trabalho já vem ratificando essa questão dos 30% adicionais. E aqui, duas questões da ausência ou não de efeito suspensivo na discussão dos embargos na execução fiscal. Primeiro, da oposição. Né? Nós sabemos que os embargos, eles são uma ação de conhecimento, e essa ação de conhecimento, assim como uma ação anulatória, ela vai comportar, no seu início, no despacho de recebimento por parte do magistrado, a possibilidade de, desde logo, se atribuir o efeito suspensivo à defesa apresentada ou não, que esses embargos tramitem com a possibilidade de que, a qualquer momento, como a própria legislação, a Lei de Execuções Fiscais fala, em qualquer momento do processo, o fisco identificando, por exemplo, a dilapidação patrimonial, uma defesa protelatória, a má-fé na defesa por parte do executado, possa vir a exercer caso os embargos não tenham o recebimento no efeito suspensivo. E aqui a regra da apelação também, no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 3, que a apelação interposta nos casos em que você tem o julgamento de improcedência dos embargos, ela, de regra, tenha efeito meramente devolutivo, né, e não efeito suspensivo, tal como a regra geral da cabeça do artigo vai impor. Aqui eu faço uma mera menção, para que se conheça já uma súmula antiga do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 317, que já dava esse entendimento, né, de que, obviamente, há uma definitividade da execução, ainda que, do ponto de vista extrajudicial, independente da apelação da sentença que julga improcedentes os embargos. Esse é um registro que é importante que a gente se faça. E aí, já concluindo, caminhando aqui para as minhas considerações de argumento para a advocacia e para inibir que a Fazenda Nacional cometa essa violência para o executado embargante. É uma violência você liquidar uma carta de fiança no processo um seguro-garantia. Por quê? Vamos ver aqui no último slide. Né? Mas o que nós podemos afirmar? Que desde 2009, o ministro Fux, nesse recurso especial, reconhece esse tratamento paritário do depósito, da fiança bancária e do seguro-garantia. Ou seja, na prática, nós não podemos imaginar que aquela regra da execução fiscal do artigo 32, ela vai se aplicar tão somente para o depósito em dinheiro. Tá? Na verdade, ela vai também preservar, digamos assim, o seguro-garantia e a fiança bancária de uma eventual liquidação antecipada. Não tem sentido nós partirmos desse tratamento discriminatório. Aí, a própria reafirmação dessa consideração em relação ao artigo 32, parágrafo 2º, de que não há, de regra, pelo menos do que a gente consegue interpretar desse dispositivo da Lei de Execuções Fiscais, o interesse do credor em fazer essa liquidação antecipada, exceto naquelas situações, como mencionei agora há pouco, em que a defesa do embargante executado se torna temerária, não importa qual o motivo, mas deve haver necessariamente uma razão para isso, né? Porque senão o STJ vai considerar possível a liquidação, mas com o limite de que
o produto dessa liquidação tão somente seja efetivamente entregue ao credor por ocasião do trânsito em julgado dos embargos. Vejam que, do ponto de vista jurisprudencial, meus caros, a coisa tem se desenvolvido de maneira mais veloz e com frequência nos últimos 2 anos. E os precedentes, vou enumerar aqui basicamente 3 tribunais, como a gente comentava aqui ao início da palestra, onde que isso está surgindo, né? Primeiramente, pela força-tarefa lá que mencionamos em São Paulo, junto ao TRF da Terceira Região, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com inúmeros casos. Nós estamos vendo aí, inclusive, um caso recente da desembargadora Consuelo Yoshida, agora de julho de 2019, reafirmando essa posição, esse entendimento do ministro Benjamin, e reafirmando vários outros casos junto ao TRF da Terceira Região. Isso não é, ao contrário de ser unânime, é uma discussão que está se avolumando, não só lá, mas também no TRF da Segunda Região, no Rio de Janeiro, com precedentes interessantes, Luiz Antônio Soares, desembargador lá, emitindo posições em agravos de instrumentos já envolvendo casos bastante relevantes, de elevada importância econômica, e lá no Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também com uma visão bastante protetiva ao direito do contribuinte. Que essa menção, inclusive, à jurisprudência lá, de que, a despeito da possibilidade da liquidação antecipada e do limite existente com relação ao aproveitamento do produto desse passo processual, que, logicamente, deve se comprovar urgência, né, para que essa medida extrema, essa violência em relação ao interesse e o direito do executado embargante se valer do trânsito em julgado, que ela possa ser superada. Tá? Que é a referência ao agravo, voto aqui da desembargadora federal, ela não é, a desembargadora do Estado, lá do Rio Grande do Sul, Marilene Bonzanini, bastante recente também. E aqui, logicamente, a situação de que, caso a caso, nós tenhamos a aplicação desse argumento lateral. Esse é um argumento que eu vejo frágil em relação a todos os demais, que é a aplicação do princípio da menor onerosidade. O princípio da menor onerosidade, ele tem que vir demonstrado de maneira fática, de maneira específica para um caso. Então, vamos imaginar que o sujeito está discutindo embargos à execução, aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados com base no ICMS destacado e não no ICMS efetivamente pago. Tá? Isso se justifica? Não, nós temos ainda uma pendência de jurisprudência, aquele caso não se justifica para fins de uma liquidação antecipada. Agora, um caso já simulado pelo Supremo Tribunal Federal, um caso com repercussão geral já atribuída, talvez isso, diante de um contribuinte que tenha uma conduta temerária no processo, se justifique, mas o recado é que a análise seja vista do ponto de vista casuístico. Aqui, para mim, o principal argumento, já realmente me caminhando aqui para o final, faltam 2 minutos para a minha fala terminar aqui, mas eu vou dizer o seguinte: para aquele que dá antecipadamente, né, a liquidação antecipada, ela coloca fim ao processo de defesa na execução fiscal. Tá? Por que não se liquidar, por exemplo, antes mesmo de ter a sentença, com o simples argumento de que os embargos não foram recebidos no efeito suspensivo, foram recebidos tão somente no efeito evolutivo. Tá? A gente está quebrando aqui, justamente, toda a estrutura do artigo 16 e seguintes da Lei de Execução Fiscal, que dá justamente o amplo direito de defesa e contraditório ao respectivo contribuinte, ao sujeito passivo executado. Mas aqui o principal argumento, pessoal, é o seguinte, que confirma a sana arrecadatória das procuradorias que exercem esse tipo de conduta processual. Qual é? A lei, pelo menos federal, né, a Lei 9.703 de 98, nesse artigo 1º, parágrafo 2º, ele já
dá, digamos assim, a possibilidade que os depósitos judiciais, inclusive aqueles decorrentes da liquidação antecipada, sejam destinados ao erário, que tão somente terá a obrigação de, caso mais adiante vir a sucumbir nos embargos à execução, ter a obrigação de, em 24 horas, fazer a restituição desse numerário em favor do executado, que posteriormente poderá, obviamente, se valer do levantamento para reaver os recursos. Mas isso pode ser tarde já, né, pessoal? Vejam que o desequilíbrio aqui é justamente nesse sentido. O fisco, por mais que tenha o limite do artigo 32, parágrafo 2º, no aspecto federal, ele desde logo vai se aproveitar do produto da liquidação antecipada. Ou seja, o limite imposto, principalmente naquele precedente do ministro Herman Benjamin, ele está sendo transposto na questão federal por meio da própria possibilidade, da própria abertura que essa lei dá em relação ao aproveitamento imediato dos depósitos judiciais efetuados no âmbito do contencioso federal. Me parece que esse argumento é fundamental para a quebra da isonomia, da paridade de forças entre o executado e o exequente no âmbito da execução fiscal. E aqui eu obviamente, trago com o princípio da boa-fé do executado no âmbito do processo, para realmente concluir. Puxa, o sujeito vai lá. Nós sabemos, nós que militamos na área tributária com passivos em âmbito de execução fiscal, a dificuldade que você tem para tramitar e para obter um seguro-garantia, uma carta de fiança bancária, os custos envolvidos, né? A carta de fiança bancária é um pouco mais cara, mas, em média, no mercado, 1,5%, 2,5% ao ano para fins de seguro-garantia, para apólices. Né? Toda a burocracia que isso envolve, declaração com responsabilidade do advogado, análise pelo jurídico interno do banco, aprovação ou não aprovação, lastro financeiro por parte de quem está solicitando esse tipo de garantia. Né? E, logicamente, que isso visa proteger a atividade empresarial. Se o sujeito está lá se valendo de todo esse sacrifício para ter um favor que a lei, desde 2014, reconhece, lógico que ele está pensando no bem-estar da empresa dele, que ele possa, como eu disse, investir, que ele possa dedicar esses recursos que estariam imobilizados lá para outras situações que, logicamente, irão beneficiar, inclusive, do ponto de arrecadação, ao próprio fisco, que está dificultando ou tornando impossível a viabilização desse instrumento no âmbito processual. E, lógico, o risco das penhoras online, né? Esse eu acho que é o grande drama de quem milita com execução fiscal, tentar apresentar as garantias que evitem esse tipo de postura, porque, na prática, volto a repetir o que disse aqui ao início, a recusa já vem com o pedido de penhora online. Vou um pouquinho mais além. Em algumas situações, o próprio Poder Judiciário aplicando de ofício, por ocasião da recusa, a bendita da penhora online. Aqui, os efeitos aí, até não vou me abster aqui de levar em consideração, né, os efeitos da previsibilidade, da segurança jurídica, enfim, muitas vezes penhora online de caixa destinado a pagamento de salário de funcionários. E, logicamente, que a quebra da instrumentalidade, né? Se o sujeito se aventura a garantir a execução fiscal e desafiar a apresentação dos embargos para tentar inibir a cobrança, que é objeto desse processo de execução fiscal, me parece que, se nós inviabilizarmos isso com essa estratégia do projeto Garantia, esse processo, os embargos à execução fiscal, como eu disse, eles simplesmente tornam-se algo que não mais vai cumprir a sua efetiva função dentro do nosso ordenamento jurídico. Questões de praticabilidade também, né? Sejamos práticos, né? Para que criar mais um incidente dentro do processo? Gera agravo de instrumento, gera insegurança, o contribuinte fica muito preocupado em que a seguradora, eu tive um caso semana passada, aqui no interior de São Paulo, está pendente o agravo no TRF da terceira região, que a maior preocupação do contribuinte foi que a seguradora não fosse notificada. Puxa, isso dentro da empresa, enfim, para justificar vai ser o pior dos mundos. O que fez a minha cliente
ela, apesar da interposição desse agravo de instrumento, ela foi e fez espontaneamente o depósito judicial. Me parece que aqui há uma evidente perda de objeto em relação à discussão que ainda se travaria no segundo grau, mas não deixa de ser uma coação para que temerário em relação à notificação da respectiva seguradora, o contribuinte vá e substitua espontaneamente. Ou seja, mudam-se as regras do jogo no âmbito processual. Essas seriam, pessoal, as minhas singelas considerações com esses argumentos, com esses 6 argumentos finais, e a gente fica, eu realmente fico perplexo com essa atitude dos nossos fiscos. Nós sabemos das dificuldades, das questões de arrecadação, enfim, mas nós também sabemos que hoje buscam-se soluções para o processo de execução. O CNJ em números está aí, eu não quero cansá-los com relação a esse assunto que vem sendo martelado quase que diariamente, né? Mas nós temos aí mais de 60 milhões de execuções fiscais congestionando o nosso Poder Judiciário. Para que criar mais este problema? Tá? Então, vamos tentar solucioná-lo. Eu agradeço imensamente a atenção e o convite a mim formulado. Obrigado.